Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje falaremos da lição de número 12, Vivendo no Espírito, cujo texto áureo é: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Não está escrito aqui, mas é o que a gente vê em outros versos. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então é como se nós tivéssemos duas estradas. A estrada da carne produzindo os seus frutos, as suas que a gente chama de as suas obras, e uma outra estrada que é a estrada do Espírito produzindo os frutos. De um lado, nós vamos ver o texto bíblico vai falar a respeito disso assim, olha, está lá em Gálatas 5, 19, 25, que é a leitura bíblica em classe. Porque as obras da carne, então essa estrada, que seria a estrada da carne, são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, olha que interessante, aqui nós temos a nossa introdução, que vai falar que desde o momento em que a pessoa aceita Jesus como Salvador, que ele aceita com sinceridade, ele passa por diversas situações de sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Então a vida cristã, ela é uma jornada, diz o comentarista. Ela começa na conversão, ela prossegue passando por um processo de regeneração, santificação, e ela vai nesse processo até a morte. Então, se a pessoa perseverar até o fim na caminhada espiritual, com certeza, conservando-se fiel, né, de acordo com a vontade de Deus, ela vai estar andando no Espírito e ela pode ter a certeza da salvação. Nosso primeiro tópico fala a respeito a vida no Espírito. Andemos no Espírito. Então, andar no sentido figurado é viver, né? Andar é viver. Então, é experienciar, é praticar, é conduzir a vida espiritual. Olha que interessante. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, a partir do momento que o crente escolhe andar no Espírito, ter uma vida cristã subordinada sob a direção do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, é ter uma vida realmente avivada. Nosso segundo tópico diz, por que andar no Espírito? O primeiro é andando no Espírito. O segundo tópico é por quê? E a resposta vai vir. Por quê? Porque o crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Paulo vai dizer assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, por que andar no Espírito? Porque quando andamos no Espírito, não cumpriremos a vontade da carne. Então, assim, por quê? Paulo vai dizer lá no capítulo 8, né? Ele vai dizer assim, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Como andar? Vimos andando. Por quê? Porque é necessário que o crente cumpra a palavra de Deus, para ele não andar de acordo com a carne. E como? Então,
como isso vai ser respondido? Nós temos que buscar as coisas que agradam a Deus, viver como nova criatura, isso é importante. Sentir o processo de salvação dentro de você, sentir a presença do Espírito Santo, cultivar aí um bom relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Então, se o crente fizer isso e sentir o Espírito guiando ele se sentir cheio do Espírito, ele está andando no Espírito. Então, ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Então, todo crente sabe que essa é uma realidade nossa. Segundo tópico, o confronto entre a carne e o Espírito. Carne versus Espírito. Eu disse no início que seria duas naturezas, né? Então, conta-se, até um dos comentaristas contou a historinha de um homem que possuía 2 cachorros, um branco e um malhado, todo marrom, malhado. E todo cachorro, ele colocava os cachorros para brigarem. E o cachorro que ele apostava ganhava. Toda vez que ele apostava no cachorro, o cachorro ganhava. E aí foram perguntar para ele por que o cachorro que ele apostava ganhava. Me dá só um minuto. Que apostava ganhava. Aí ele disse assim: o que eu vou dizer, não quero que você diga a ninguém. É assim, durante a semana, eu decido qual cachorro eu vou apostar. Se eu for apostar no cachorro branco, eu alimento bem o cachorro branco. Aí tiro o alimento do cachorro marrom, ou do cachorro marrom, malhado. E quando chega no dia, no final de semana, que eu coloco os cachorros para brigar, o branco está bem alimentado, então ele ganha. Na outra semana, eu aposto no malhado. E aí, eu alimento o malhado, mas eu tiro a comida do branco. E quando eu chego lá para o cachorro branco está fraco e o malhado está forte. Então, o que ele quis dizer com isso? Nós temos esses dois, vamos dizer assim, simbolicamente, dentro de nós. Nós temos o espírito e a carne. Quem é que vai vencer? Aquele que o alimentar mais. Qual é o alimento da carne? O alimento da carne está aqui: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria. Se eu alimentar a minha carne com isto, ela vai vencer. Mas se eu alimentar o meu espírito com amor, gozo, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, o espírito vai vencer. Então, quem é que determina quem vai vencer? Sou eu. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, o comentarista coloca aqui, que é uma grande luta. Paulo diz que há uma guerra dentro dele. As coisas que ele quer, ele não consegue, e as coisas que ele não quer, ele acaba fazendo. Então, é uma grande luta. Tá? A natureza carnal, a herdade de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne, que são aquelas obras que eu acabei de citar. Então, ela vai se inclinar para as coisas pecaminosas. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, é importante, tá? Então, mas quando eu passo a alimentar o Espírito, quando eu me preocupo com o Espírito, né? Então, eu vou produzir as coisas espirituais: caridade, gozo, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Então, isso é importante. As obras da carne. Ora, o comentarista coloca aqui, em termos bíblicos, do grego, sarse.
A carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Então, as obras da carne, segundo a Epístola de Gálatas, são as práticas e atitudes, pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Então, eu tenho aqui uma lista, que eu já citei já várias vezes, chamado de obras da carne. Em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta do crente. Então, o crente tem realmente essa grande batalha dentro dele. Terceiro tópico diz assim: o avivamento pelo fruto do Espírito. Olha que importante. Quando o crente produz, ele zela pela presença do Espírito Santo dentro dele. E ele produz caridade, gozo, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, temperança. Esse crente que está produzindo isso, ele é um crente avivado. Não há dúvida contra isso, tá? Não há dúvida. É importante isso. Por quê? Se o crente não produzir isto, ele vai ter uma demonstração apenas de, diz o comentarista, uso dos dons espirituais sem a prática do Espírito, pode ser apenas demonstração. Então vamos lá. Para que os dons espirituais realmente apareçam e as pessoas percebam que aquilo está vindo de Deus e não é um exibicionismo, não é um querer aparecer do homem, este homem que tem os dons espirituais, que são importantes no meio da igreja, ele precisa zelar pelo fruto do Espírito. Ele precisa produzir o fruto do Espírito. Se ele produzir o fruto do Espírito, então ele com certeza vai produzir algo maravilhoso, vai interferir na vida de pessoas. Então, não dá para dissociar fruto do Espírito com dons espirituais. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Olha que interessante. Nós temos aqui o amor, né? Que é o amor ágape, que é o mais que filantropia, pois é o verdadeiro amor de Deus, né? A gente vê aqui. Nós temos aqui o gozo, que também é chamado chara, né? Do grego. Alegria produzida pelo Espírito Santo. Nós temos a paz, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Nós temos também a longanimidade, que é o chamado macrotomia, é a paciência para suportar as adversidades e os defeitos do outro. Então nós precisamos de longanimidade, que é aquela coisa extensa de benignidade, bondade, tudo ali junto, né? Bondoso, complacente, perdoador, isso é importante também, tá? E outra coisa, a bondade, né? Que se refere àquele que é bom, ok? E a fé, que não é aquela fé natural, é uma fé como fruto do Espírito, mantida dentro de nós. Aí nós temos também a mansidão, né? Diz respeito àquele que é manso, brandura, gênio, afável, sossegado. Tem a temperança, que é o controle, que é o domínio próprio. Olha quanta coisa é importante dentro do fruto do Espírito. Então, o crente que produz o fruto do Espírito, ele está realmente agradando a Deus. Contra o fruto do Espírito não há lei. O que ele quer dizer? Ele afirma. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito dentro de nós. Então não dá para pensarmos num cristão que aceitou a Jesus como Salvador, que recebeu o Espírito Santo dentro dele, que ele não tenha o fruto do Espírito. E se o crente preservar o fruto do Espírito, ele também vai receber os dons espirituais.
Então, os dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis. Concluindo aí, crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as suas concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por isso Deus concede bênção e abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que Deus os abençoe. Até a próxima lição.